Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Hora de Codar e hoje a gente vai falar muito sobre Flexbox. A ideia é te dar um contexto geral dessa ferramenta, desse recurso do CSS e também realizar diversos experimentos práticos para tu entender a fundo o Flex. Eu sou o Matheus, tu está no Hora de Codar e se tu não é inscrito ainda, por favor se inscreva, também deixa um like que me ajuda muito, também ajuda a divulgar para mais pessoas esse vídeo. Aqui na descrição tu vai encontrar vários links importantes, como os nossos cursos, blog e também redes sociais. Bora então falar um pouco de forma teórica do Flex e depois aplicar ele na prática. O nome do recurso, né, galera, só para esclarecer um pouco, é chamado de Flexbox, mas quando a gente aplica lá de fato no CSS, a gente está falando de Flex, tá? Mas é a mesma coisa. Pode ser que confunda pessoas aí que não têm tanto conhecimento nesse assunto. Eu boto aqui um valor para a regra display do CSS, então não é uma nova regra, ele é uma parte do display, que modifica a disposição dos elementos. Então, assim como o display, que a gente vai ter o display block, display inline, o flex vai fazer uma outra modificação dos elementos que tem essa regra. Eu boto que a gente vai utilizar dessa maneira aqui, a gente vai decretar a regra display para algum elemento e colocar o valor de flex. Aí depois disso, os elementos vão ficar obedecendo essa forma de disposição, digamos assim. Eu boto que o flex precisa ser inserido em um container que contém elementos nele. Ou seja, eu nunca vou inserir o display flex num elemento filho. Eu vou inserir no elemento pai desses elementos filhos para poder modificar a forma que eles estão dispostos no layout. Então a gente vai estar sempre encapsulando vários elementos em um, por exemplo, uma div com várias divs dentro. Então, essa div que está encapsulando as divs filhas será o flex. E aí, as que estão dentro vão obedecer algumas regras que a gente coloca na div py. A gente vai ter duas direções basicamente para trabalhar, row, que é linha, né? Então da esquerda para a direita, ou a gente vai ter também o column, que é coluna, de cima para baixo. Tá? Então a gente vai estar lidando o flex dessas duas formas aqui. Eu boto também que a gente pode alterar o posicionamento de um item individualmente. Então a gente começou ali colocando o flex no container py, mas nada impede de a gente, em algum filho específico, algum elemento filho específico, a gente colocar uma outra regra para ele se comportar diferente dos demais. A gente pode fazer isso também, a gente vai ver aqui nesse mini curso de flex. E por último, eu coloquei possível alterar o alinhamento dos elementos, ou seja, a gente centralizar eles, mudar eles para ser exibidos espaçadamente, em espaços iguais entre cada um deles, ou também mudar a ordem que eles estão no layout. Isso é muito interessante porque antes a gente fazia, ou melhor, a gente ainda faz, mas a gente cada vez usa menos position ou até mesmo outros tipos de display para poder estar fazendo isso, ou float, e agora o Flexbox nos dá uma gama de recursos para trabalhar com esse posicionamento fácil de elementos que estão aí inseridos no container py. Então, dito isso, bora aí ver na prática o que o Flex é capaz. Então aqui, galera, eu estou com uma estrutura bem básica para a gente poder iniciar esses elementos com Flex, né, que é basicamente o HTML aqui, linkando um CSS, e esse é o meu CSS que a gente vai colocar regras de Flexbox. Aqui no body, a gente vai começar a inserir os elementos de Flex para a gente poder trabalhar. Primeiramente, a gente vai trabalhar pela visão do container, ou seja, do elemento pai, e depois a gente vai trabalhar com os elementos filhos. Né? Então, esse cara aqui, essa primeira parte da aula, digamos assim, da parte prática, vai se tratar dos elementos sendo comandados por esse elemento pai, por regras aplicadas a ele. Tá? Então, se tu quiser pausar o vídeo e criar essa estrutura base aí, agora é a hora, porque a gente vai começar a escrever HTML e utilizar o Flex. Então, basicamente, eu vou ter aqui uma div e eu vou botar uma classe container para exemplificar bem de forma parecida como eu falei lá no slide. Né? Eu tenho um elemento py que é um container, mas vocês podem ter uma outra tag, poderia ser uma section aqui, por exemplo, poderia ser um parágrafo, não importa. A ideia é ter um elemento py para abrigar diversos elementos filhos que eu vou botar aqui chamando eles com uma classe de item. Então, eu vou botar primeiramente aí 3 itens. A gente pode trabalhar com mais, não tem também uma regra específica quanto a isso. Mas para começar, assim está tranquilo, beleza? Então, galera, eu tenho aqui a estrutura exatamente igual que eu expliquei para vocês lá no slide. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no CSS e no container eu vou adicionar minha regra display de flex. Só que antes disso aqui, eu vou estilizar um pouco esse cara para vocês entenderem como ele está agora e o que ele vai ser
que vai virar, né, depois com o Flex. Então vou começar aqui, colocar um background color, botar uma cor de cinza no fundo, uma borda de 2 pixels solid red, uma bordinha vermelha. Vou botar um padding de 15 pixels para a gente conseguir ver os elementos filhos dentro desse cara. E aqui eu vou botar uma max width 300 pixels e uma height de 300 pixels também, para a gente ter aí um quadrado, na verdade, né, de área delimitada e não ficar vendo a página toda com os elementos, tá? E aqui no item eu também vou estilizar ele um pouco. Eu vou botar um cinza, mas agora CCC, uma border de 2 pixels solid blue, beleza? Então aqui a gente vai colocar também uma height de 50 pixels e uma width de 50 pixels. Então criei várias caixinhas dentro de uma caixa maior. Vamos abrir esse cara no navegador. Aqui eu vou utilizar o Live Server. E aí eu tenho isso aqui atualmente, né? Eu tenho uma div embaixo da outra porque elas têm o display block nos itens, né? E é assim que elas se comportam. Se a gente não tivesse essa largura aqui, elas ocupam 100% da tela, que é o comportamento normal da div, né? Como um elemento de bloco. Então tá. Agora a gente vai adicionar aqui o display de flex, para vocês verem como já modifica o comportamento só colocando esse display. Isso aqui se deu às divs trabalharem de forma horizontal, linear ou row, como eu falei para vocês antes. Então esse é o primeiro aspecto do flex. Ele transforma todos os elementos, não importa o display deles, né? O display que vem por default, que eu digo, ele vai estar transformando nessa direção aqui, porque eles estão sendo aí comandados pelo container, como eu expliquei para vocês antes. Então, esse aqui é o primeiro aspecto de um display flex na prática, galera. Aí, como eu falei para vocês, a gente consegue alterar o alinhamento dos elementos. Como é que a gente pode fazer isso? Para alterar o alinhamento, eu vou até separar as minhas regras de flex aqui embaixo, tá? Para a gente poder trabalhar só com flex. Isso aqui, então, são estilos padrão, digamos assim, né? E aqui a gente vai inserir a regra que vai alterar o alinhamento. Primeiramente, a gente vai trabalhar com Justify Content, que vai alterar o alinhamento na horizontal, ou seja, na direção que ele está mantendo agora. O que a gente pode botar aqui? A gente pode trabalhar com Center, por exemplo. Apenas colocando isso aqui, essas duas regras, eu já consigo centralizar os elementos na minha DivPy. Olha só, uma regra para inicializar o flex e outra para centralizar e pronto, os elementos estão centralizados. Eu posso também trabalhar com outras regras, como Space Around, que vai estar gerando espaçamento entre os elementos e também em volta deles. Ó, aqui tem um espaçamento, aqui também, se a gente for abrir aqui, fica mais claro, né? A gente tem esses espaçamentos onde está roxo tracejado ali, é os espaçamentos laterais que tem entre eles e também em volta, né? Mas eu tenho também o que não adiciona esses espaçamentos em volta, que é o Space Between. Ele vai trabalhar aqui com apenas o nosso padding que a gente adicionou, deixando um espaçamento maior entre esses itens aqui, galera. E ainda eu posso continuar esse alinhamento, né? Digamos que aqui seria a parte de alinhamento horizontal, mas isso é porque a gente está trabalhando como linha, como row, tá? Eu tenho também a parte de alinhamento vertical. E aí a regra para alinhamento vertical é o Align Items. E aqui eu também tenho o Center, por exemplo. Eu consigo centralizar os elementos no eixo Y, né, na vertical aqui, para poder deixar eles completamente centralizados. Eu poderia alterar Center, Center. E aí eu tenho os elementos exatamente no centro, nos dois eixos. Isso aqui é uma regra muito utilizada aí no Flex para poder centralizar elementos de forma fácil, porque com positions é bem mais trabalhoso, né? Se vocês já utilizaram antes, vocês devem saber. Mas aqui com Flex a gente consegue atingir resultados rapidamente aí, apenas com essas três regras aqui, colocadas como Flex, Center e Center. E galera, um outro comportamento do Flex que é interessante é que a gente não tem uma limitação de elementos um ao lado do outro. Ou seja, se eu adicionar aqui infinitamente mais quadradinhos, ele vai estar tentando se adaptar ao máximo para colocar um do lado do outro. E a gente vai começar a ter esses resultados aqui, de itens menores do que o proposto e sem o espaçamento que eu tinha determinado lá, para eles poderem se adaptar a essa área que eu tenho de 300 pixels menos o padding. Mas às vezes eu não quero isso. Às vezes eu quero exibir um número X de itens por linha. Então como é que eu posso fazer aqui? Eu simplesmente posso colocar uma nova propriedade chamada Flex Wrap
com o valor de wrap. E isso vai fazer com que, quando a área máxima seja atingida da linha, os elementos comecem a ser jogados numa segunda linha. E a gente tem esse resultado aqui. Ou seja, coube 5 elementos na primeira linha e agora ele começa a preencher a segunda linha com 3 elementos, que é o excedente. E percebam que ele mantém as propriedades aplicadas da mesma maneira. Ele está tentando centralizar os itens na vertical, ou seja, ele colocou proporcionalmente alguns itens em cima e alguns itens embaixo. Esse é a melhor forma de centralizar esses itens segundo o Flexbox. E também ele manteve o espaçamento entre eles no eixo X pelo Space Between. Aqui a gente vê que tem um espaçamento maior, pois a gente tem menos itens, e aqui um espaçamento menor, pois a gente tem mais itens, que ele divide de forma igual. Se a gente adicionasse mais 2 itens aqui a essa div inferior, ou melhor, a nossa div de container, ele vai estar girando de forma igual os espaçamentos, pois a gente tem a mesma área sendo ocupada por 5 itens em cada uma das linhas. E se a gente adiciona um novo item, ele é criado aí, ou é criada, melhor dizendo, né, uma terceira linha, e ela também está espaçada de forma igual, ele está tentando centralizar o melhor possível, e por aí vai. Ele começa a manter o mesmo comportamento em todas as linhas, e assim ele dispõe os elementos da melhor forma possível para a gente. Então, galera, essas são as principais regras de container aí que a gente vai ter para criar um layout interessante. A gente tem vários valores nessas propriedades que eu passei para vocês, até aconselho a dar uma explorada, mas com o que eu passei aqui você já consegue ter uma ideia melhor do poder aí do Flex, se tratando do elemento pai. Agora, a gente vai mudar de perspectiva e a gente vai trabalhar com os elementos filhos. Então, a gente vai criar aí uma nova seção aqui embaixo para trabalhar com os itens individualmente. Então, vou botar aqui, ó, itens. E eu vou criar uma estrutura bem semelhante aqui, né? A gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que o que eu vou trocar? Esses itens aqui eu vou trocar para uma outra classe, Box, para a gente conseguir trabalhar de forma diferente do que a gente tem feito aqui. E também eu vou reduzir para 3 por enquanto. E eu vou colocar IDs nesses caras, para poder estar me referindo a eles especificamente e não ter que mudar eles pela classe, porque pode não ser interessante, né? O efeito visual melhor vai se dar quando a gente trabalhar com cada um dos itens e adicionar propriedades distintas para eles. E aqui no box, galera, eu vou fazer um estilo bem semelhante ao item, tá? Eu só não vou ter uma propriedade de largura, pois isso aqui também é outra parte interessante do Flexbox. Se eu delimito uma largura, ele começa a trabalhar dessa maneira aqui. Ele coloca o mínimo possível para poder caber o conteúdo dos elementos e respeita as outras propriedades externas, que são os alinhamentos que a gente já colocou lá no container. Então deixa eu colocar aqui o espaçamento inferior no body, para a gente poder estar trabalhando com esse conteúdo centralizado na tela. Bom, assim fica melhor, tá? Então, como é que eu vou fazer para esses elementos aqui ocuparem larguras consideráveis, né? Julgando que eu tenho espaço disponível aqui na tela? Eu poderia adicionar uma propriedade chamada FlexBasis, que vai dar um início, né, um ponto de partida para todos esses elementos aqui. E aí sim eu posso alterar em todos eles, mas cada um pode ter a sua basis. Isso vai fazer com que cada um desses elementos tenha 30 pixels por padrão no início do layout. Então, eu estou dizendo isso para o Flex. Tá? Eu quero que ele tenha de base 30 pixels de largura. Tá? Essa regra informa isso para ele. Porém, eu tenho uma outra regra que é chamada FlexGrow. Ela define como um item vai crescer no layout. E eu não tenho um padrão para essa regra de FlexGrow. Então, ele vai estar deixando o elemento crescer o máximo possível e aí uma proporção 2. E eu que vou definir as proporções de cada elemento. Se a gente vai ali para a tela, a gente consegue ver que ele cresceu o máximo possível, deixando o basis sendo respeitado. Mas, na verdade, eu não quero mais isso. Eu quero que esse elemento seja realmente o dobro dos outros, mas que esses aqui ocupem o máximo possível entre a área que falta para ser preenchida. Eu não quero mais 30 pixels. Como é que eu posso fazer? A gente pode botar FlexGrow de 1 no item 2 e no item 3. Aí a proporção começa a fazer sentido. Eu tenho que o elemento 1 ele tem uma proporção de 2, ou seja, ele é sempre o dobro maior que esses dois itens aqui. E esses dois caras eles vão crescer de tamanho 1, ou seja, eles vão ocupar metade da área dele. Então aqui a gente tem a div dividida ao meio, né? E uma parte é ocupada pelo item 1
e 2 pelo item 2 e 3. Então, com a propriedade grow, eu consigo controlar a forma que um elemento cresce no meu container. Além disso, né, o Flex ele tem uma propriedade interessante que se a gente começa a diminuir a tela, os elementos vão diminuindo. Ó, vejam aqui, ele vai começar a bugar com o layout superior, mas aqui eu ainda tenho proporcionalmente esses elementos diminuindo de uma forma que eles mantêm a metade da largura do elemento 1. Porém, chega uma hora que o Basis é ativado. Então, eu vou estar chegando no 30 pixels que ele não consegue diminuir menos que isso. Eu posso botar 10 aqui, por exemplo, e aí vocês vão ver que ele diminui mais ainda, tentando respeitar a proporção do Grow, ok? E agora, galera, para exemplificar o Basis, eu defini todos os elementos. Eu falei para vocês que a gente ia trabalhar em elementos individuais. Se eu coloco aqui um Flex Basis de 100 pixels, agora o item 2 ele vai ter sempre, no mínimo, 100 pixels. E ele sai da regra do Grow. Como a gente pode ver aqui, ó, ele está respeitando a maior área possível, mantendo aqueles pixels que ele tem para trabalhar do Basis. Então, se a gente sair aqui da visualização do mobile, a gente vai ter aqui que o 1 e o 3 estão respeitando a proporção do Grow, mas o 2 está respeitando o Basis. Então a gente pode dizer que se ele for maior que a área disponível, ele vai estar contando primeiro o Basis, depois o Grow. Ele vai tentar manter o máximo possível o valor que está definido lá naquela propriedade que a gente tem como Basis do elemento. E ainda a gente tem uma terceira propriedade chamada Shrink. Então vou aqui, ó, Flex Shrink 2. E isso aqui vai controlar a forma que o elemento diminui. Então ele vai diminuir 2 vezes mais proporcionalmente do que os outros elementos que têm a propriedade shrink, por exemplo, no 1. E como é que a gente pode ver o comportamento melhor aí do shrink? A gente pode simplesmente suprimir esse wrap aqui, porque senão ele vai tentar mudar de linha, né? E também colocar um flex grow de 1 para todos os elementos, um flex shrink de 1, a gente vai botar um basis de 100 pixels. E agora eu vou comentar todos esses caras aqui. A gente vê que o elemento de número 3 ali, ele vai estar diminuindo sempre o dobro dos outros elementos. Então, isso aqui vai trabalhar de forma contrária ao flex grow. Ele vai diminuir com uma proporção aí maior do que os outros elementos. Para isso que serve o shrink. E ainda, galera, eu tenho uma propriedade que serve para a gente colocar todos esses valores aqui em uma só, que é chamada shorthand. Vou botar aqui, ó, shorthand para item. A propriedade se chama flex, tá? E a gente define o grow, o shrink e o basis. Então eu botei aqui que ela tem, todas elas vão começar com 1 de grow, 1 de shrink e 1 de basis. E 50 pixels de basis, desculpa. Então eu posso apagar isso aqui. Se a gente for ver lá no layout agora, todas elas vão estar respeitando aquelas propriedades que a gente colocou nas shorthands, né? Respeitando a ordem de grow, shrink e basis por último. Esses 3 caras a gente consegue colocar por meio dessas propriedades. Aqui eu vou comentar esse cara também. E agora eu quero mostrar para vocês a última funcionalidade aqui que eu trouxe para essa aula, que é o order. Então como é que a gente vai fazer? Pode alterar essa ordem aqui dos elementos. Eu vou colocar, por exemplo, o 2 na primeira posição, 3 na segunda e 1 na última. Então a gente numerou as divs, né? A gente pode fazer assim, ó. Item 2 na primeira posição. A gente altera a propriedade order, tá? E aqui eu vou seguindo para os outros. Item 3, segunda posição. E item 1, terceira posição. Aí agora eu tenho uma ordem modificada dos elementos como eles são dispostos aqui no HTML. E isso é muito interessante, porque eu posso atrelar com recursos como Media Query. No celular os elementos vão ficar de certa forma, no desktop de certa forma. Eu não preciso ter essa modificação no HTML ou mudar isso com positions. Eu posso simplesmente alterar a propriedade de order quando os elementos têm flex e aí está conseguindo esse resultado bem legal de modificar a ordem sem estar alterando o HTML do meu sistema. Beleza, galera? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre Flex. É um recurso muito interessante. Aconselho a vocês praticarem um pouco também, porque tem outras propriedades, outros valores que podem ajudar vocês a planejar melhor o próximo layout que vocês vão desenvolver. Isso aqui está praticamente em todos os projetos agora de hoje em dia. A gente vê que o Bootstrap mesmo, o framework Bootstrap, ele já aderiu o Flexbox para a estilização aí dos elementos, dos componentes dele. Então eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Deixa teu like, vai ajudar muito a compartilhamento aí
desse vídeo com mais pessoas. E também dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, tu vai encontrar os nossos cursos, blog e redes sociais. Então é isso, galera. Até uma próxima. Valeu!